Da história, drogas utilizadas, ensaios em decadência. Dr. Dagoberto Calegaro é o responsável pelo ambulatório de ELA da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Terá 30 minutos para a sua apresentação. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui a convite do professor Acari para discutirmos, apresentarmos alguns detalhes da história da esclerose lateral amiotrófica e mais ainda alguns detalhes a respeito daquilo que nacionalmente nós temos como produção em termos de estudo da esclerose lateral amiotrófica. Além do mais, me coube uma missão assim até certo ponto espinhosa, qual seja, mostrar o quanto foi feito para a pesquisa, estudo e tratamento da esclerose múltipla, mas o quanto nós não conseguimos avançar daquilo que nós nos propusemos e daquilo que é o anseio para todos os pacientes portadores da doença. Eu, compulsando a literatura, encontrei um trabalho inicial de um estudioso francês, de Gerini, que descreveu pela primeira vez uma doença nos neurônios motores da musculatura bulbar e publicou esse estudo anatômico e clínico da paralisia lábio-glossofaríngea, que seria praticamente um dos primórdios da descrição de uma doença que afeta o neurônio motor periférico. Porém, em 1869, tem a descrição clássica do Jean-Martin Charcot, em que realmente descreve a atrofia muscular junto com sinais de comprometimento cerebral encefálico de uma doença que veio receber o nome de esclerose lateral amiotrófica. Jean-Martin Charcot realmente foi um grande estudioso e que fez as grandes descrições baseadas na clínica que ele tinha bastante aguçada e o achado anátomo-patológico. Nessa época, realmente, o estudo clínico associado com anatomia patológica permitiu uma série enorme de informações e uma caracterização muito boa de todas as doenças, e aqui nós temos um exemplo. Saindo da literatura mundial, saindo da literatura geral, nós vamos particularizar todos os estudos que nós fizemos e que nós temos aqui dentro do território nacional. Foi com grande prazer que eu descobri uma publicação de 2006 que realmente me ajudou muito na apresentação desta aula, e aqui nós temos o Dr. Quadros, que publicou na revista de Neurociência um apanhado extremamente complexo e que eu acho que realmente despendeu uma quantidade enorme de horas para chegar a estas conclusões. Ele dividiu os estudos da ELA no Brasil em 3 momentos. Um momento em que ele chamou de estudo até 1935, de 1909 a 35, onde em 1909 ele encontrou o primeiro relato de esclerose lateral amiotrófica no Brasil. E fez este primeiro slide dentro do estudo do paper dele, em que mostrou realmente a quantidade de trabalhos publicados até 1935. E nós vemos que realmente 3 cidades praticamente despontaram dentro de toda essa atividade de pesquisa: Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Até 1935, nós tínhamos 26 registros na nossa literatura. E aqui eu fiz questão de mostrar quais eram esses registros. Cipriano Freitas, fazendo o primeiro relato sobre um caso de esclerose lateral amiotrófica, apesar de ele ter relatado um paciente, ele tinha já 4 pacientes parcialmente documentados. Isto no Rio de Janeiro. Em São Paulo nós temos
Eduardo Monteiro, que faz também o relato sobre um caso, e Viana, em Porto Alegre. Isso daqui realmente já começou a gerenciar toda uma atividade acadêmica, de tal maneira que, na sequência, nós vamos ver 3 grandes trabalhos que são representados pelas teses. Uma tese de Porto Alegre, uma tese do Rio de Janeiro e uma tese do professor aqui muito conhecido entre nós, Paulino Longo, de 1927. De tal maneira que os estudos de relato de caso foram os estudos iniciais para a introdução de todos os pesquisadores nacionais brasileiros dentro da pesquisa da esclerose lateral amiotrófica. Um primeiro trabalho um pouco mais amplo, um pouco mais detalhista, aconteceu já num intervalo de tempo relativamente longo, que foi o trabalho do professor Dr. José Mauro Braz de Lima, em que realmente no Rio de Janeiro, durante um período de 15 anos, conseguiu reunir 136 pacientes com ela e fez já um estudo epidemiológico, um estudo demonstrativo de como a doença realmente incidia dentro do território nacional, em relação ao acometimento relacionado ao gênero dos pacientes e em relação à evolução desses pacientes. Aí dividiu a doença nas formas de comprometimento medular, principalmente bulbar, e uma forma pseudoneurítica, que é a forma em que realmente o comprometimento é distal e um comprometimento parecendo uma multineurite ou uma polineurite. Desses 136 pacientes que ele estudou, nós vemos que a forma espinal é a mais frequente, foi a mais frequente dentro de toda essa casuística. Em relação a todos os trabalhos que dali, de 1980 para cá, foram publicados, o Dr. Quadros teve a oportunidade de encontrar todos esses trabalhos e foi realmente um trabalho de bastante dedicação, porque eu tentei fazer isso e me defrontei com o trabalho dele e colei aquilo que realmente ele mostrou. Então nós vemos que, em termos de trabalhos epidemiológicos, nós temos um realizado no Rio de Janeiro, abrangendo um período de 7 anos. Nós temos um realizado aqui em São Paulo, em 98, sobre a taxa de incidência da esclerose lateral amiotrófica na cidade de São Paulo. Um realizado em Fortaleza, análise de 78 casos, um trabalho eminentemente clínico, um trabalho de Salvador e um trabalho de Curitiba. Esses trabalhos são trabalhos que realmente ampliam o nosso conhecimento da doença esclerose lateral amiotrófica e mostrando como realmente ela ocorreu e vem ocorrendo dentro do território nacional. Nós vamos ver que nós tivemos um trabalho um pouco mais ampliado, um pouco mais detalhado, quando apareceu uma medicação que realmente até hoje se mantém como uma medicação eficiente para a doença e que foi uma medicação cujo laboratório permitiu que nós fizéssemos um trabalho epidemiológico mais adequado. Isto começou em 93, quando começaram os primeiros ensaios clínicos da droga e internacionalmente nós conhecemos vários pacientes que saíram daqui para receber essa droga, seja na França, seja no Japão, e entrarem dentro do protocolo de utilização do Riluzole. O Riluzole veio para o Brasil em 1995, quando nós recebemos, junto com o professor Acari, 20 tratamentos para tratar o paciente durante um ano. Este foi praticamente um primeiro impulso que a indústria farmacêutica deu para a pesquisa da doença aqui no Brasil. A partir disso foi fundado então a Abrela que vem até hoje trabalhando arduamente no sentido de aprimorar o conhecimento, aprimorar o ensinamento e fundamentalmente aprimorar as condições de qualidade de vida dos pacientes portadores de esclerose múltipla. Esta Abrela foi fundada em
março de 1998 e teve as suas atividades iniciadas em junho de 1999 com uma abertura e uma comemoração oficial. Desse trabalho da Abrela, desse trabalho auxiliado pela indústria farmacêutica, surgiu um trabalho epidemiológico muito importante, que foi publicado em 2000 nos arquivos de neuropsiquiatria, um trabalho nacional de investigação sobre a ocorrência da doença no território nacional. Isso foi feito através de uma equipe científica do laboratório Ródia, em que conseguiu sensibilizar 168 neurologistas brasileiros a fornecerem detalhes a respeito dos seus pacientes, a respeito dos pacientes portadores de esclerose lateral amiotrófica. E com isso conseguimos informações de bastante importância do ponto de vista científico, de tal maneira que 443 pacientes foram estudados e foram registrados. Esses 443 pacientes mostrando a maior incidência nos homens, mostrando uma idade de início ao redor dos 50 anos. E que conclusão nós tiramos a respeito desse trabalho? De que realmente a doença, naquela época, aqui no Brasil, era uma doença que se instalava na nossa população numa idade um pouco mais jovem do que aquelas relatadas na literatura internacional. O primeiro simpósio da Abrela, que eu acho que isso aqui é muito importante nós fazermos a referência, ocorreu em 2002, com a presença do colega que fez o primeiro trabalho epidemiológico no Brasil, o professor Acari, que realmente deu um grande impulso e continua dando um impulso, um dos colegas convidados, Mamed de Carvalho, a doutora Elga Cristina Almeida, que realmente trabalhou muito em cima dessa causa, e o doutor Wilson Marques Júnior. A Abrela realiza realmente simpósios anuais, e esses simpósios anuais, este é uma realização e é uma atualização deles. A partir da Abrela, formaram-se, então, regionais. São as arelas que foram aparecendo, Rio Grande do Sul, Estado de Minas Gerais, fundamentalmente. Do trabalho que nós tivemos junto com uma equipe multidisciplinar, e vocês vão ver a importância da equipe multidisciplinar na administração do problema doença do neurônio motor periférico e neurônio motor central. No Hospital das Clínicas nós conseguimos, na época em que nós tivemos a ajuda de uma médica, que nós temos que fazer toda a referência, a doutora Elga Cristina da Silva, que realmente trabalhou e deu um cunho científico ao nosso ambulatório, de tal maneira que pudemos, em pouco tempo, conseguir toda esta atividade de publicações e de atividade científica. Dela, nós temos que reconhecer, assim como vários outros colegas que trabalharam, uma importância e uma dedicação muito grande à esclerose lateral amiotrófica. Aqui, tá bom. É que eu ficando um pouco mais para frente, meu pescoço fica torto. Ah, sim. Bom, o que significa a esclerose lateral amiotrófica em termos de epidemiologia? Se nós sabemos que a incidência da doença é mais ou menos ao redor de 2 a 3 pessoas por 100 mil habitantes, nós calculamos que no estado de São Paulo, onde nós temos uma população de 40 milhões de pessoas, praticamente a todo ano 800 pessoas estão sendo acometidas, novas pessoas estão sendo acometidas da doença. E isso significa que, em termos de prevalência, pela característica própria da doença, nós vamos ter, no presente momento, 2.000 pessoas vivendo no estado de São Paulo portadores de esclerose lateral amiotrófica.
Estas considerações são considerações obtidas do trabalho nacional feito aqui pela Abrela e pela Dietrich, em que nós vamos ter esta distribuição e essa característica de evolução da doença. Lembrando que a evolução da doença tem uma sobrevida numa porcentagem de 80% de 3 a 5 anos, mas nós temos também uma sobrevida maior do que 8 anos, numa porcentagem, embora menor, mas realmente significativa, ou seja, 10 a 20% dos pacientes. Estes 2.000 pacientes é que são realmente o alvo de atenção de toda a nossa atividade profissional na área da neurologia e de toda a atividade praticamente da Abrela. Isso daqui acontecendo em São Paulo, e nós temos agora um trabalho publicado em 2009 mostrando que numa região da Itália, Torino, e eu peguei este trabalho, apesar de que nós temos inúmeros trabalhos parecidos, porque a região de Torino é uma região que forneceu uma quantidade muito grande de imigrantes para a região de São Paulo. São Paulo teve uma colonização italiana muito grande, e mostrei então, estou mostrando através desse slide, que realmente aquilo que nós vimos em termos nacionais são muito próximos àquilo que nós temos em termos de uma determinada região da Itália. Vemos a prevalência e a incidência muito semelhante, e nós vemos também a evolução da doença. Como é que a doença se apresenta? Isso é uma coisa que eu acredito que já foi amplamente discutida, mas vamos mostrar aqui em 3 ou 4 slides a característica amiotrófica da doença, a característica de uma alteração motora, fundamentalmente só motora, que ocorre nos membros superiores e membros inferiores, é mais vista do que percebida em membros superiores pela amiotrofia da região tenar e hipotenar, e mais ainda o comprometimento um pouco mais tardio da musculatura da língua. A doença é realmente uma doença que está dentro de um terreno de uma série de situações não definidas. O que é a doença? Por que a doença acomete o neurônio motor periférico e central, e como é que ela acomete? Nós não sabemos o começo de todo esse comprometimento. Seguramente, quando nós vamos ver e compulsar todos os trabalhos internacionais a respeito da etiopatogenia, da fisiopatologia da doença, nós encontramos uma relação relativamente grande de causas prováveis da doença. Então nós temos aqui uma série de disfunções que vão ocorrendo dentro do motoneurônio, dentro do neurônio motor da medula espinal e em área motora principal do sistema nervoso central, que não se sabe se é o começo da doença ou se é um fenômeno que vai ocorrendo ao longo da destruição dessas células. Ou seja, não se sabe se é um epifenômeno ou se realmente é a origem primordial. A excitotoxicidade, o estresse oxidativo, o aumento, o acúmulo de certas proteínas tóxicas para a célula, deficiência de fatores neurotróficos, que realmente são elementos importantes, e nós vamos compulsando toda a literatura internacional, nós vamos vendo que os fatores neurotróficos vão se reduzindo em produção no nosso organismo, assim que nós vamos ganhando mais primaveras. Ou seja, conforme o envelhecimento vai ocorrendo, o que vai ocorrendo simultaneamente? Todos os fatores de estabilidade celular de todo o nosso organismo ocorrem, e existem vários trabalhos em doenças neurodegenerativas em que os fatores neurotróficos vão reduzindo de uma maneira substancial. Disfunção mitocondrial, produção
de energia para manter as células também estão alterados, metabolismo anormal do cálcio, alteração de transporte axonal, apoptose de células motoras e aumento da atividade das enzimas e das proteínas que provocam a destruição, que é a apoptose destas células. Este autor publica realmente isso que nós acabamos de mostrar, de uma forma muito interessante, em que ele faz um retrospecto da vida dele e da comunidade onde ele existe nos últimos 40 anos. E ele vê que realmente nós estamos ainda numa situação de investigação, mas investigação ainda e infelizmente de uma forma aleatória, sem um caminho bem definido para que nós possamos atingir o nosso alvo. Então é uma doença inflamatória. Desculpe, tira inflamatória. Inflamatória é uma coisa que realmente existe linhas, mas eu acho que está errado. É uma doença neurodegenerativa, multifatorial, poligênica, de natureza ainda complexa e que realmente nós não temos muitos ganhos na interrupção dela. Todos os ganhos que nós conseguimos através de pesquisas, investigação, dedicação de vários profissionais, é uma melhora acentuada da qualidade de vida desses pacientes. Quais são, então, os traios que nós dispomos e que nós podemos identificar na literatura? Inúmeros. Todos esses traios são traios que tiveram como uma origem, aproveitando substâncias farmacológicas, substâncias que já foram indicadas para várias doenças e vários tratamentos, e analisar em profundidade até onde essas substâncias agem dentro de todos aqueles parâmetros que nós dissemos dos prováveis etiopatogenias da doença. E com isso nós conseguimos identificar traios na literatura das mais diferentes drogas que foram utilizadas nas mais diferentes doenças. Aquilo que realmente mostrou uma certa eficácia, realmente foram drogas que funcionam anti-excitotóxicas, antagonistas do glutamato. E realmente foi o riluzole, a molécula que mostrou em termos estatísticos uma modificação da evolução natural da doença. Mas vejam só, nós temos antioxidantes, vejam várias drogas como antioxidantes, vitamina E, seligilina, topiramato, esses praticamente vocês não ouviram falar. Drogas imunomoduladoras. O que são as drogas imunomoduladoras? São drogas que agem no processo inflamatório. O processo inflamatório foi um alvo de atenção de muitos pesquisadores. Por quê? Porque a partir de material de pessoas que faleceram com a doença, chegavam à conclusão de que ao redor da célula motora da medula, da célula motora do córtex cerebral, que estava morrendo, existia um processo inflamatório, ou seja, existia uma inflamação. A partir disso ganhou muita força o quê? Ganhou muita força ou a utilização de drogas chamadas imunomodulatórias que interferem com o processo inflamatório. Para isso foram utilizados interferon, ciclofosfamida, que é um quimioterápico, imunoglobulina, que é um imunomodulador e um também imunossupressor, drogas anti-inflamatórias e mais ainda, uma situação muito agressiva para o organismo, que é uma radiação de corpo inteiro. Uma radiação em Y em gânglios, radiação em corpo inteiro, no sentido de destruir todas as condições do paciente em provocar processo inflamatório. Como nós vimos que existem alterações de canais iônicos de cálcio dentro daquelas células que estão morrendo, também foram investigados através desses medicamentos que interferem com o canal iônico de cálcio.
drogas que mexem com o metabolismo produtor de energia e drogas que mexem com a produção de fatores neurotróficos. Lembra que eu disse que esses fatores neurotróficos, nós temos uma produção normal, espontânea, para a preservação e integridade das células. Com o passar dos anos, esses fatores neurotróficos vão reduzindo na sua produção, então, por que nós não darmos, então, estimulante para os fatores neurotróficos? Nós vemos que foram utilizados vários produtos esses que são similares ou são estimulantes de fatores neurotróficos, mas também estão dentro de ensaios clínicos do passado que acabaram não vingando por não produzirem efeitos terapêuticos adequados. Drogas antiapoptóticas, anti-inflamatórias, como eu já disse, e drogas parasimpático-miméticas, que estas daqui praticamente vão agir mais em termos do sintoma do que propriamente modificação da doença. 3,4-diaminopiridina é utilizada muito, fisiostigmina. E aqui nós temos um slide mostrando como é que se comportaram, do ponto de vista estatístico, placebo controlado. Esta doença ainda permite, nos dias de hoje, que nós possamos utilizar o braço placebo na condição de que nós não temos uma droga que mude de uma forma expressiva, extremamente positiva, a evolução da doença. Com isso, nós ganhamos a possibilidade de ver e de comparar qual a eficácia de todas aquelas drogas que nós relacionamos, comparados com pessoas que não tomam a medicação. Placebo em negro, tratamento em cinza. Então, nós vamos ver que certas drogas, o tomador de placebo teve uma evolução até melhor do que o tratado. Porém, se distingue dentro de toda essa sequência de drogas, qual? O Riluzole. O Riluzole teve realmente a possibilidade de demonstrar, então, pela via do glutamato, pela via do inibidor da atividade do glutamato, e isso aqui tem alguma importância do ponto de vista de fisiopatologia, etiopatogenia, porque nós sabemos que os transportadores do glutamato, dentro da histologia, dentro das células que compõem o sistema nervoso motor, elas estão alteradas e precocemente alteradas. Então, as proteínas transportadoras do glutamato do neurônio está alterada, o que vai acontecer? Vai existir uma sobrecarga de glutamato na fenda sináptica. Com isso, nós vamos ver que os bloqueadores de canais de glutamato podem ter uma certa eficácia e uma certa expressão clínica para o tratamento. O Riluzole, que é então esta droga, que é o Rilutec em termos comerciais, provoca uma inibição pré-sináptica para a liberação do glutamato, bloqueio de canais sódio-voltagem dependente, modulação do receptor NMA, inibição da atividade dependente da proteína G. Porém, isto tudo não explica o modo de funcionamento desta molécula. Ou seja, ainda depois de uma década de uso, nós não temos toda a perfeita compreensão de como ela funciona. Nesta próxima sequência de slides, eu vou mostrar então os trabalhos que mostraram a forma em que estas drogas que não funcionaram foram utilizadas e como elas se comportaram. Em relação ao topiramato, um antiepilético, nós vamos ver que em 12 meses de tratamento, numa dose relativamente elevada, não houve benefício quando comparado com o placebo. Em relação à pentoxifilina, também nós vamos ver que a pentoxifilina não se mostrou superior ao Riluzole ou ao placebo em um número relativamente longo de dias, praticamente 2 anos, nos pacientes tratados com essa medicação. Em relação a carbonato de lítio que realmente, dentre certos médicos,
enalteceram o funcionamento dessa droga, nós vamos ver que o carbonato de lítio, realmente em animais de experimentação, não se mostrou eficiente para a proteção de cepas de ratos, cepas de animais de laboratório, predispostos a ter uma doença instalada em poucos dias de vida. Então são ratos que têm uma mutação e essa mutação é utilizada para se bloquear através de drogas a evolução dessa doença. Então nós temos o carbonato de lítio, nós temos a riboflavina, nós temos essas duas drogas como sendo drogas utilizadas em animais de experimentação. Em relação a um fator de crescimento, a insulina growth factor tipo 1, é o IGF-1, que são drogas que podem ser utilizadas para preservação da integridade das células. Nós vamos ver que ela também é utilizada para esclerose lateral amiotrófica. Em pacientes, não permitiu que realmente tivesse algum benefício. Em relação à talidomida como uma droga imunomoduladora, anti-inflamatória, também não permitiu que se tivesse resultados adequados na progressão da doença. Talidomida utilizada numa dose relativamente alta e por um tempo relativamente longo, que aqui foi, não me lembro qual é a duração do trabalho, mas praticamente não modificou a progressão da doença. Ainda dentro do terreno de fatores tipo neurotróficos que possam modificar a evolução da doença, foi utilizado o fator GCSF, que é um estimulante da produção de granulócitos. Ele é utilizado muito para transplantes ou para imunossupressão, fazendo com que exista uma recuperação no sangue circulante dos granulócitos após uma imunossupressão. O que nós vimos também, que este fator não teve condições de retardar a deterioração da doença. Dentro da linha das drogas anti-inflamatórias, foi utilizada a observação, um estudo observacional das estatinas, comparando pacientes portadores de esclerose lateral amiotrófica com um grupo placebo, que seriam pacientes que não estavam tomando a estatina. E também foi visto que a estatina, apesar de ter uma atividade anti-inflamatória, não reduzia a progressão da doença. Ou seja, pacientes que tinham que tomar a estatina, porque além da doença tinham também uma dislipidemia, não tinham uma diferente evolução daqueles que não tinham dislipidemia e não precisariam estar tomando, então, o anti-inflamatório. Bom, partimos agora para uma outra área, que é a área de transplantes de células. Transplantes de células que nós vamos imaginar que tenha uma estrutura de DNA adequada e que realmente seriam células que poderiam repovoar as áreas motoras e com isso provocar um benefício ou uma manutenção mais prolongada da doença. Este primeiro trabalho, que é feito com células-tronco hematopoéticas, num estudo de um transplante halogênico, ou seja, não é um transplante de células do próprio paciente, mas de pessoas que tenham uma histocompatibilidade próxima, primos, irmãos, e foi visto que realmente essas células são aproveitadas dentro do organismo do paciente, porém, no momento em que nós vamos estudar como é que estas células, através de mecanismos de DNA das células, chegaram no local do neurônio motor, chegaram a povoar aquelas regiões em que realmente existia uma despopulação pela própria doença, nós vamos ver que elas chegam na região, mas elas não se desdiferenciam em neurônio. Elas persistem como células
hematopoéticas. Então, elas têm a condição de permear a barreira hematoencefálica, entrar dentro do cérebro, mas elas não se diferenciam em células que nós gostaríamos que ocorresse, ou seja, células do sistema nervoso motor. Drogas utilizadas para controle das infecções virais aqui, o AIDS, também foram usadas e não funcionou. E nós entramos, então, dentro de uma outra etapa da utilização das células troncos, dos stem cells, das células primordiais. Isto parece que realmente pode oferecer algum benefício aos pacientes. Porém, são métodos extremamente complicados e agressivos. Como é que se faz isto? Se recolhe no sangue periférico do próprio paciente, estimulado com estímulos para que realmente essas células da medula óssea saem para o sangue periférico. No sangue periférico, essas células primordiais são coletadas e depois essas células primordiais são colocadas dentro das áreas onde os motoneurônios estão morrendo. Medula espinal, que nós já vimos, e córtex motor encefálico. Então, o que nós conseguimos ver? Nós vamos ver que realmente nós conseguimos uma melhora da evolução do paciente. Ou seja, através de um processo cirúrgico de inoculação dessas células, nós vamos ver que essas células se diferenciam em motoneurônios e conseguem dar uma sobrevida maior. Isso foi feito aplicando no córtex frontal motor e aplicando também na medula espinal. Medula espinal que vocês veem fazendo cirurgias relativamente extensas, laminectomia relativamente extensas, para a colocação dessas células nos lugares onde os motoneurônios estão desaparecendo. Isso pode ser promissor, porém nós temos que entender que a forma de colocação dessas células no lugar onde elas estão sendo necessárias, aí nós estamos ainda dentro de um processo muito rudimentar, porque nós dependemos de um ato cirúrgico esse complexo. Além de complexo, dentro de um organismo que realmente está muito sensibilizado, muito debilitado para poder suportar um processo cirúrgico relativamente extenso. Nós temos o fenilbutarato também, que foi utilizado e não se teve grandes efeitos. E nós temos, então, que ainda hoje sentarmos e pensarmos, se nós não temos uma droga, um procedimento, uma conduta que realmente interrompa a velocidade de progressão, de destruição do motoneurônio, cortical ou espinal, nós temos que pensar que nós temos muitas formas de ajudar o paciente, formas essas de ajudar o paciente que vão realmente definir uma qualidade de vida adequada, uma qualidade de vida que transforma aquela evolução de um paciente que se desespera e não quer fazer mais nada, para um paciente que realmente quer aproveitar tudo aquilo que nós dispomos, tudo aquilo que a medicina tem para melhorar o seu dia a dia. Então nós vamos ver que isso num trabalho publicado agora, em 2009, nós vamos ver que o custo, através do custo, nós vamos ver que é mais até interessante você ter uma equipe multidisciplinar de profissionais oferecendo todo um cuidado para os pacientes. E esses custos mostram que a viabilidade do ponto de vista econômico é razoável e no final nós vamos ter um paciente mais bem tratado, nós vamos ter um paciente que consegue levar a sua doença por um maior número de meses ou anos. Nós não podemos esquecer que muitas das nossas doenças crônicas, nós empurramos as doenças, vamos dizer do ponto de vista bastante chulo, com a barriga. Nós não temos, para muitas doenças
que, é lógico, não se comparam com a esclerose lateral amiotrófica perante a gravidade, mas nós não temos tratamentos que erradicam. E o que significa isso? Nós vamos tratando o paciente, vamos investindo em terapêuticas que controlam parcialmente a doença e vamos até ajustando as deficiências que esses pacientes apresentam às condições novas e aquilo que nós dispomos na sociedade. Então, a utilização de uma equipe multidisciplinar para o tratamento do paciente com esclerose lateral amiotrófica é fundamental. É fundamental porque é através de uma fisioterapia, de uma reabilitação motora, é através de uma reabilitação respiratória, é através de uma série de investigações psicológicas para dar um maior equilíbrio ao paciente, é que nós conseguimos que a qualidade dele seja preservada e a participação dele dentro da sociedade, seja a nível familiar, a nível social, a nível profissional, seja ampliada, seja melhor conseguida. Então nós temos aqui 3 slides que eu vou mostrar, não preciso nem descrever. Esses nossos pacientes têm uma sobrevida com uma série de dificuldades. E a maior dificuldade deles é a dificuldade... Bom, mas 8 minutos não chega nem a 20%. Bom, então, e também estou chegando no final, vocês vão perceber que eu vou dar um gancho agora para o próximo, né? Então, nós vamos ver que realmente nós podemos, sabendo como estes nossos pacientes têm a evolução da doença, quais são os sistemas que vão ser extremamente comprometidos, trabalhar no sentido de que isto seja minimizado. Este slide não tem a única finalidade mostrar o que acontece com os pacientes, mas tem a finalidade de mostrar aquilo que nós devemos pesquisar e aquilo que nós devemos perseguir para que essas coisas aconteçam dentro de uma circunstância bastante tardia, bastante longínquas em termos da evolução da doença. E aqui nós temos então dois slides em que nós mostramos os futuros trials, as futuras investigações terapêuticas e provavelmente o encontro de uma droga que vai poder interromper a evolução da doença. É isso que eu tenho que falar e vou deixar a parte mais agradável da apresentação para o seguinte, ou seja, perspectivas futuras, porque nós sabemos que temos perspectivas futuras. Quando eu aceitei essa aula, eu aceitei-a de ponto de vista um pouquinho assim duvidoso, porque realmente falar em fracasso é uma coisa um pouquinho desagradável. Mas eu tentei falar em fracasso porque ainda no nosso meio e em termos internacionais, nós vemos vários colegas que, lendo parte daquilo que foi publicado, continuam inserindo na cabeça dos nossos pacientes que estes trials deram resultado. Estes trials deverão ser ainda utilizados na vida corrente, coisa que no nosso cotidiano nós temos que informar, nós temos que pôr o paciente também dentro de uma situação crítica a respeito de tudo aquilo que eu falei. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao professor Dr. Dagoberto Calegaro por sua apresentação.